Meus amados irmãos, a paz do Senhor, alegria e privilégio estar aqui mais uma vez para nós estudarmos a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e vamos então à nossa lição de número 11. Já estamos então quase terminando o nosso trimestre, né? Hoje nós estaremos com os nossos professores estudando a lição de número 11, que tem por título Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. O nosso texto de referência, ele está em Marcos capítulo 4 e o nosso texto áureo também em Marcos capítulo 4 e o versículo é o versículo 41, que diz assim: E sentiram um grande tremor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nossa verdade aplicada diz assim: Não devemos temer nada, pois Jesus é suficientemente poderoso para nos fazer vitoriosos. Nós precisamos não focar nos problemas ou no problema especificamente, mas sim em Jesus Cristo, porque Ele pode, como diz aqui, pode nos fazer vitoriosos, né? E isto vem pela fé em Jesus Cristo. A misericórdia dele que nos cobre, nos possibilita vencer as lutas, as batalhas do dia a dia, né? E esta lição de hoje, a nossa introdução, ela diz assim: seja qual for a adversidade que aparecer diante do nosso caminho, Jesus tem todo o poder sobre tudo e sobre todos. Basta a cada um de nós confiar nele. É o que diz aqui a nossa introdução. E sempre utilizamos aqui os subsídios da pastora Elianai, que são subsídios muito ricos e dá aí um esclarecimento melhor a respeito do assunto que estamos explicando. Ela diz o seguinte, o contexto, né, desta lição, capítulo 4, né, do Evangelho de Marcos, onde estão contidos preciosos ensinamentos de Jesus, muitos ensinamentos. Uma multidão ouvia a sua mensagem à beira do mar da Galileia. Ele propôs-lhe 4 parábolas: a parábola do semeador, a parábola da candeia, a da semente e a do grão de mostarda. São essas 4 parábolas. Jesus ensinava por parábolas, pois apenas aqueles que estavam dispostos a ouvir e praticar seus ensinamentos podiam realmente compreender o seu significado dessas parábolas. Nestes versículos, né, que tem aqui, que está na nossa lição de hoje, nos versículos 10 ao versículo 20, Jesus ele vem dar uma explicação da primeira parábola. As outras 3 revelam crescimento no reino de Deus nos corações daqueles que aceitam a Cristo. Ao final, ele decidiu passar para o outro lado do mar, ou do lago, como vamos ver mais adiante. Nessa travessia, Jesus e os seus discípulos estavam navegando em uma pequena embarcação que era bem comum àquela época, né? E de repente, nesta travessia, durante essa travessia, uma grande, súbita, inesperada tempestade se abate sobre aquela embarcação, sobre aqueles discípulos. O Mar da Galileia, nós temos alguns detalhes, alguns fatos curiosos a respeito do Mar da Galileia. O Mar da Galileia também
conhecido como Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. É um extenso lago de água doce. Por falar Mar da Galileia, alguns podem pensar que este Mar da Galileia é de águas salgadas. Não, era de águas doces, um imenso lago de águas doces. Ele tem aproximadamente 21 quilômetros de largura e 13 quilômetros de comprimento. E ele está situado, um outro detalhe, uma outra observação, que o Mar da Galileia ele está localizado a 212 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Neste contexto, então, de Marcos, os discípulos estavam atravessando o Mar da Galileia, como já falamos. Esse Mar da Galileia era um território muito conhecido deles. Eles estavam acostumados a atravessar, fazer essa travessia, não é? E, de repente, exatamente no território doméstico, conhecido palmo a palmo, eles enfrentaram um problema novo, inédito, que chega de súbito, né, inesperado. Se eu faço também uma pergunta, não seria assim, porventura, também com as nossas vidas, quando estamos em locais, né, conhecidos, às vezes na nossa família, no nosso trabalho, mesmo na igreja, e nestes ambientes que estamos acostumados, somos conhecidos, conhecemos o ambiente e às vezes surgem lutas, surgem tempestades, né, nestes locais que nós tanto conhecemos, inesperados, né? Como diz aqui, uma grande, súbita, inesperada tempestade que se abate sobre nós, né? Isso acontece, Deus permite, né? Estas tempestades virão de onde menos se espera, essa é a realidade. Ninguém está isento de passar por esta vida sem enfrentar problemas, sem enfrentar essas dificuldades. Ileso, livre de situações difíceis. Não, passamos por algumas situações difíceis. As tempestades podem desabar sobre nós a qualquer momento, pois elas são imprevisíveis. Algumas podem inclusive nos jogar no chão, quase nos esmagar. Lá em Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 11, diz assim: porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar também, se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade. É isso que os discípulos de Jesus estão enfrentando neste momento, nessa citação bíblica. E é sobre isso que somos chamados a refletir neste dia de hoje. Nós vamos, juntamente com os nossos professores, meditar sobre este tema bíblico e só lembrando que no primeiro tópico estaremos estudando o poder de Jesus sobre as tempestades. No segundo tópico, o poder de Jesus sobre os demônios. Jesus ainda é o mesmo no terceiro tópico. Então, estaremos vendo aí capítulo 4, capítulo 5 do Evangelho de São Marcos. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude, né, que Ele possa nos dar um entendimento pleno a respeito deste assunto, que Ele fale poderosamente aos nossos corações. Vamos orar, curva a sua cabeça. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor
por esta rica oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Ó Pai amado, e muitos dos Teus filhos estão nos seus lares, nos seus locais de trabalho ou mesmo no hospital. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa visitá-los neste momento, que o Senhor possa falar aos seus corações, ó Pai. Ó meu Deus, muito obrigado por tudo, te louvamos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, que você continue tendo a saúde física, mental, emocional e, acima de tudo, saúde espiritual. Que Deus te abençoe. Vamos então à nossa aula com os nossos professores, tópico 1, 2 e 3. Deus te abençoe, no nome de Jesus, a paz do Senhor. Paz do Senhor, amados, nós estamos unidos e reunidos em mais um dia para mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical, uma aula muito especial. Uma aula onde nós estamos estudando o nosso Senhor Jesus Cristo como aquele que é poderoso para solucionar problemas extremos. E o primeiro tópico da nossa lição traz para nós alguma coisa, uma reflexão a respeito do poder de Jesus sobre as tempestades. Diz assim o texto da nossa revista: Quando Jesus repreendeu a tempestade no mar da Galileia, os discípulos ainda estavam crescendo no conhecimento acerca dele. Como nos diz Marcos capítulo 4, versículo 41. As tempestades da vida servem para que reconheçamos a ação e o poder de Jesus sobre as adversidades. E quanto mais maduros na fé nós formos, mais nós vamos reconhecer esse poder. Então está escrito assim em Marcos capítulo 4, versículo 42. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é um daqueles versículos que revelam que verdadeiramente os discípulos de Jesus ainda estavam crescendo no conhecimento acerca dele, quando eles perguntaram: Mas quem é este? É nas tempestades da vida e nos desdobramentos delas que também nós vamos crescendo no conhecimento do nosso Deus. E é onde nós experimentamos a sua providência salvadora. Como um mar revolto em dias de tempestade, assim se transforma a nossa vida quando na presença de circunstâncias adversas. As tempestades virão, isso é fato. Mas, se estivermos amadurecidos no conhecimento de Deus, se verdadeiramente conhecermos o Deus que nós servimos, elas não serão páreo para nós, porque na força do Senhor e no uso da sua graça misericordiosa, nós enfrentaremos as furiosas ondas com a coragem, com o destemor, com a força que Deus dá. Então, o item 1.1 fala da ordem de Jesus. E assim está escrito. Em Marcos 4, 35, Jesus dá uma ordem direta aos seus discípulos para irem a outra margem do mar da Galileia. Henri Daniel Hopes afirma: não raro, no mar da Galileia, ocorria tempestades. No inverno, o vento cadim, frio e seco, que torna o ar claro como cristal, baixando a temperatura a cerca de 18 graus numa só rajada, provoca uma espécie de redemoinho quando sopra sobre o mar, denotando a dificuldade em ultrapassá-lo. Os discípulos obedeceram à ordem do Mestre, mas isso não os isentou de passar por uma tempestade. Assim também é a vida do crente. Muitas vezes, ao seguir Jesus, passaremos pela tempestade, mas a grande diferença é que não estamos sozinhos. Ele está conosco, no barco da nossa vida.
Então, como vimos aqui, o que chama a nossa atenção num primeiro momento é que foi Jesus que deu a ordem para que eles atravessassem o mar. Os discípulos obedeceram à ordem do Mestre, mas isso não os isentou de passar por uma tempestade, diz o comentarista. O verdadeiro discípulo obedece à palavra de Deus. Seguir Jesus não nos isenta de enfrentar tempestades ao longo da caminhada. Eles não eram inocentes quanto aos perigos que poderiam enfrentar pela frente. Mas Jesus estava no barco. O que poderia lhes acontecer de ruim? O cruzar de Jesus e dos seus discípulos para o lado oposto do lago os levaria a uma região menos populosa, a um lugar onde poucos o conheciam ou ouviram falar dele. Isso lhe dava a oportunidade de escapar das multidões em um momento estratégico, consequentemente também dos seus inimigos. Somente o Evangelho de Marcos fala da travessia de vários barcos e não somente de um, e também da despedida das multidões que tinham sido instruídas por meio de parábolas. Às vezes, nós estamos seguindo adiante sem nenhum prenúncio de que algo ruim nos espreita um pouco mais à frente. Está tudo bem. E de repente, algo se apresenta, tumultuando tudo, mudando tudo, trazendo novidades inesperadas. Um fato acontece e aí isso mexe com as estruturas, e às vezes a nossa própria vida é colocada em risco. Então, o que nós vemos aqui no desenrolar desta narrativa do Evangelho de Mateus é que há coisas que trazem algo de ruim para o cotidiano, e quando isto acontece, o dia então se torna tenebroso. Este grande e velho mundo onde nós vivemos está dominado pelas habitações das trevas, e coisas ruins prosseguem acontecendo com pessoas boas, sem que nada possa ser feito para impedir. Em um primeiro momento, olhando para esse texto, parece que Jesus está enviando eles para o olho do furacão. Isso para a gente não é muito legal. Será que Jesus não sabia o que aconteceria com eles em alto mar? É mais certo que sim. Então, por que ele mandou partir? Bem, porque isso era o que era para ser feito naquele momento. Nós seguimos com a nossa vida e ela é assim, cheia de altos e baixos. Pode ser que em algum momento nós sejamos poupados sobrenaturalmente de passar por dificuldades, mas o mais comum de acontecer é de termos Cristo passando conosco por caminhos estreitos e perigosos. A ordem de Jesus foi cumprida. A tempestade veio e se abateu sobre eles, mas Jesus estava no barco e isto fez toda a diferença. Se estava dormindo, se estava acordado, não importa, ele estava no barco. Se ele está em silêncio quando mais precisamos, não importa. Importa mesmo é que ele esteja presente, porque aí na hora certa ele vai agir de acordo com a sua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Então vejamos aqui, fechando aí esse item 1.1, eu ainda diria que em parte alguma das circunstâncias adversas, há qualquer coisa que um cristão verdadeiro tenha que temer. O que a gente precisa saber é que há um Pai no céu que se compadece dos seus filhos. Há um Pai justo, santo e bom
que nos livra do mal, porque seu é o reino, porque sua é a glória, porque seu é o poder. E esse Pai é nosso, é o Pai nosso que está no céu, a quem nós podemos orar, suplicar, pedir em qualquer circunstância, porque Ele nos ouve e há de nos atender. Vejamos aqui, o 1.2 diz: Jesus também estava no barco. Seguindo os desdobramentos desta narrativa, o texto da nossa revista diz: mesmo com a presença de Jesus no barco, os discípulos não estavam isentos de enfrentar uma grande dificuldade. Nas Escrituras, águas muitas vezes simbolizam a morte. O batismo reflete isso em Romanos 6,4. Logo, o mar aqui representa o caos primordial que tenta destruir a criação de Deus. Nós temos muito claramente esta visão, né? De que quando as águas se levantam, elas realmente tumultuam tudo e elas trazem muitos problemas, muitos sofrimentos, muitas adversidades, e às vezes a situação acontece para nos destruir mesmo. Mas o mar também representa adversidade e perigo. Israel passou pelo Mar Vermelho em Êxodo 14:16. Na passagem, o mar e o vento se opõem veementemente ao barco dos discípulos. A vida deles está em risco. Jesus nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, Mateus 28:20. Mas também disse que no mundo nós teríamos aflições. Quando ele começa chamando a nossa atenção para o significado das águas no texto bíblico, eu me recordo a passagem de Apocalipse 17, versículo 15, que diz: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Neste contexto, as águas vistas por João nesta revelação, segundo está escrito em Apocalipse 17:15, as águas que viste são povos e multidões e nações e línguas. Esse é um dos significados bíblicos para a utilização de águas revoltas, de grandes ajuntamentos de águas nas passagens bíblicas. É uma representação de povos, nações, de multidões. Mas ele nos dá outras duas referências. Ele nos dá aqui as águas num sentido figurado de morte e também num contexto de destruição, de adversidade. E aí, o que a gente vê aqui nesse contexto dos discípulos é que as águas revoltas do mar da Galileia estão neste significado de adversidade e de perigo. Agora, a lição primordial que nós tomamos aqui, já de início, é que não importa as circunstâncias, o que é necessário é que Jesus esteja no barco. Salmo 118:6 diz: o Senhor está comigo, não temerei. Isaías 25:4 diz: porque fostes a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como uma tempestade contra o muro. E aí Jeremias 20:11 vai dizer: mas o Senhor está comigo como um valente terrível, e por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Eles ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente, e terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Por quê?
porque o Senhor está comigo como um valente terrível. Quando nós lemos lá a passagem de Mateus 7, 24 até o 27, diz que todo aquele que escuta as palavras do Senhor, que pratica as palavras do Senhor, é semelhante ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. E aí, desce a chuva, correm os rios, assopram os ventos e dão contra aquela casa, e ela não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. Quando nós lemos esse trecho de Mateus 7, isso quer dizer que ventos, chuvas, rios são turbulências por cima, são turbulências ao redor, são turbulência por baixo dos alicerces. Jesus nunca falou que se alguém viesse a tornar seu discípulo, estaria livre de problemas e dificuldades. Mas o que nós sabemos é que Deus não ilude ninguém. Mostra com clareza que os problemas que se abatem sobre os seres humanos são uma realidade, mas que também Deus é apto para solucioná-los e afirmar os nossos passos sobre a rocha dos séculos e nos guardar de toda e qualquer adversidade. Agora tem um ponto aqui, antes de fechar esse 1.2, que eu gostaria de lembrar os irmãos de que às vezes nós somos levados a refletir sobre as tempestades apenas no individual e não em termos coletivos. Porém, a ação do tempo também tem se mostrado muito rigorosa para com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas foram as tentativas de destruí-la, de minar as suas estruturas, de corromper os seus fundamentos. Fortes ventos de tempestade sempre sopraram sobre ela. E nós sabemos que não há uma perspectiva desse quadro mudar ou melhorar, quanto mais se aproxima ao fim de todas as coisas. Mas nós percebemos os incrementos das ações do mal, no sentido de desestabilizar a igreja e levá-la à bancarrota, o mesmo que quebra, falência, cessação. E com isso, agudizar toda essa situação difícil pelo esfriamento do amor, o aumento da apostasia, como vemos em Mateus 24:12, como vemos na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 7, quando fala dos tempos trabalhosos, das tempestades que se abateria sobre a igreja. Então, neste contexto, fechando aí esse 1.2, o que nós podemos afirmar com toda certeza é que onde Jesus está, nós temos a garantia da vitória, tanto da igreja como para cada membro em particular, desde que Jesus continue no barco. Então, caminhando aí para o 1.3, onde fala que Jesus repreende o vento e o mar, o texto da lição diz que a cena em que Jesus apazigua a tempestade, ela é icônica nos evangelhos. Ao ordenar que o mar se cale, Jesus amordaça-o, pois ele tentava devorar o barco. O mar ficou inativo diante do poderio de Jesus. Ao vento, ele manda se calar. E com isso nós podemos observar que tanto o vento quanto o mar reconhecem a autoridade de Jesus e obedecem. Enquanto Jesus está inativo dormindo sobre um travesseiro, a tempestade tenta engolir o barquinho, mas quando Jesus se torna ativo, todos e tudo tem que se submeter à sua vontade. Jesus se importa conosco e muitas das provações servem para testar a nossa fé. O que chama nossa atenção aqui é que, enquanto Jesus está dormindo, não sabemos se com travesseiro ou sem travesseiro,
Mas enquanto Jesus está dormindo, aparentemente inativo, porque em nenhum tempo nós podemos dizer, afirmar que ele esteve inativo. Talvez um ser humano, enquanto dorme, fique completamente inativo. Mas um ser que é 100% homem e 100% Deus, aí nós temos uma outra lógica no funcionamento deste sono, desse descanso. Então dizemos que enquanto Jesus está dormindo, aparentemente inativo, parece mesmo que a tempestade vai engolir o barquinho. Porém, Deus nos chama para enxergarmos além das aparências. Nem Jesus está inativo e nem a tempestade vai engolir o barco, porque a aparência das coisas não representam as coisas de fato. Na hora de Deus agir, nem um minuto antes, nem um minuto depois, Jesus se levanta e ordena a calmaria. Toda tribulação tem um fim, e diante da potente voz que governa o universo, tudo se aquieta e volta ao seu próprio lugar. Tudo e todos se submetem à soberana vontade do Mestre. Marcos 4, 39 e 40. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança, e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Bem, Jesus repreendeu o mar e a tempestade porque Ele é o único com poder e autoridade suficiente para isso. E então, para agora dar uma finalização a esse terceiro item deste primeiro tópico, nós falaremos muito brevemente de um assunto que já tratamos anteriormente, em algumas lições. Amedrontados, os discípulos se perguntavam: mas quem é este? Este é o nosso Jesus, que atravessa conosco os períodos mais sombrios da nossa vida. Em nossos momentos mais difíceis, mais aflitivos, nós agimos como os discípulos. Nós queremos pegar Jesus pelos ombros, chacoalhar Jesus e perguntar para Ele: não te importa que eu esteja morrendo? Não te importa que eu esteja passando pelo que eu estou passando? Quando estamos sofrendo, angustiados, enfrentando perigos, até mesmo de vida e morte, realmente nós queremos confrontar Jesus e perguntar: o Senhor não vai fazer nada? O que aprendemos com esta passagem é que quando chegamos no limite, quando nós ficamos sem saída, desesperançados, acuados, emparedados pelas dificuldades, pelas notícias ruins, sentindo próximos do fim, mas que clamamos com toda a força da nossa alma, então Jesus se levanta e põe um ponto final no nosso caos existencial, no sofrimento e na dor. O certo é que Ele se importa. Ele sempre se importou e muito mais do que nós imaginamos, nunca nos abandonou e nunca nos deixará. Então, quem é este? Este é aquele que desde sempre tem cuidado de nós, que continua conosco. Ele é o amado da nossa alma, Ele é o caminho para Deus, Ele é a porta do céu, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é a nossa alegria, a nossa paz, Ele é a nossa recompensa, a nossa herança, Ele é a razão da nossa vida, Ele é Jesus, o único que pode perdoar os nossos pecados, nos dar vida eterna
E enquanto passamos por esta terra, em nossa breve jornada existencial, Ele é exatamente aquele que é poderoso para solucionar os problemas extremos que nós enfrentamos. Amém, igreja amada? Que o Espírito Santo possa continuar falando nos nossos corações nessa lição tão preciosa. Os problemas extremos continuarão acontecendo, mas com Cristo no barco, tudo vai bem. Amém? Um ótimo domingo para todos, que possamos vencer mais esse dia na graça do nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom, até agora, só recapitulando, os irmãos estudaram aí o tópico de número 1, que falou sobre o poder de Jesus sobre a tempestade, o poder de Jesus sobre coisas naturais, a natureza, a obra criada. Agora no tópico de número 2, nós vamos falar sobre o poder de Jesus sobre coisas sobrenaturais. Vai falar justamente sobre o poder de Jesus sobre os demônios. A introdução do tópico 2 fala: a tempestade se mostrou um obstáculo no percurso de Jesus e de seus discípulos, em direção a um propósito, a libertação do homem gadareno. Acabamos de aprender que Jesus dá uma ordem, capítulo 4 e o versículo 35 de São Marcos, Jesus dizendo para eles, já era tarde, e ele disse, olha, passemos para outra margem. Agora, no capítulo 5, versículo 1, chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Acabamos de aprender que aquele obstáculo que surgiu no percurso de Jesus e dos discípulos, que foi a tempestade, tinha um propósito, a libertação de um homem em Gadara. Quando Deus, irmão, ele tem um propósito no nosso crescimento espiritual, geralmente Deus nos coloca em lugares que vai nos forjar e nos deixar mais resistentes para a conquista. Uma coisa é certa, a nossa vitória é certa pelo sangue de Jesus. Subtópico 2.1, ele vai narrar aí justamente o que acontece quando Jesus chega em Gadara. E o título diz assim, lidando com situações extremas. Depois do enfrentamento da tempestade, Jesus e seus discípulos chegam à província dos Gadarenos. Encontram um homem possuído por uma legião de demônios. Este homem, devido à possessão demoníaca, vivia nos sepulcros gritando e se cortando com pedras. Possuía uma força descomunal, de tal forma que não podiam acorrentá-lo. Com isso, ninguém podia passar por ali. Possivelmente, o gadareno, além de sofrer possessão demoníaca, deveria padecer de alguma insanidade. As forças do mal tentam de todo modo deturpar e perverter a imagem divina no ser humano. Bom, o subtópico 2.1, ele abre para nós aqui o assunto do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu São Marcos, que é quando Jesus chega do outro lado da margem do mar e, ao chegarem lá, eles chegam em Gadara. E ali tinha um homem possuído por uma legião de demônios, né? Uma legião de demônios consiste em cerca de 12 mil demônios que possuíam aquele homem. O registro da nossa lição, inclusive, nos abrange aqui justamente. Ele vivia nos sepulcros gritando, tinha uma força extraordinária, vivia se cortando com pedras e, por várias vezes, tentavam acorrentar aquele homem e não conseguiam. Quando o acorrentavam, a força demoníaca era tão grande que ele arrebentava as correntes e ele conseguia acabando de se libertar. Bom, isso aqui mostra para nós, irmão, de que apesar da força extraordinária que os demônios concediam àquele homem, Jesus tem poder sobre os demônios. Esse texto
mostra para nós o Jesus que é poderoso para, inclusive, repreender os demônios e trazer liberdade àquele que se encontra aprisionado por forças demoníacas. Lá no capítulo 4 de São Lucas, no versículo 32, vai falar para nós justamente sobre um homem também endemoniado lá em Cafarnaum, que estava na sinagoga. Jesus estava ensinando, o ensinamento de Jesus trazia admiração em muitos por causa das suas palavras que eram ministradas com muita autoridade, e um espírito demoníaco que estava sobre um homem começou a querer trazer tumulto naquele lugar. E ele dizia: Jesus Nazareno, que vieste, que temos nós contigo? Vieste nos destruir? Eu bem sei que és o Santo de Deus. A Bíblia diz que Jesus o repreendeu, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu sem lhe fazer mal nenhum. Os que estavam ali arrazoavam, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Então, irmãos, nós vemos aqui um Jesus que não tem situação extrema que ele não consiga resolver. Inclusive, até os demônios estão sujeitos a Jesus, precisam se sujeitar a Jesus. 1 João, capítulo 3, versículo 8, parte B, diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Nós estamos falando de um Jesus que podem vir impedimentos. Veio o impedimento da tempestade em alto mar. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre a tempestade. Veio o impedimento aqui de um homem que fica incomodado. Os espíritos malignos que tinham possessão sobre aquela vida se sentem incomodados com a presença de Jesus naquela província de Gadara. Mas Jesus também mostrou que ele tinha poder, que ele tem poder para repreender os demônios, e os demônios têm que se sujeitar à autoridade de Jesus. Bom, o comentarista colocou aqui que as forças do mal tentam de todo modo deturpar e perverter a imagem divina no ser humano. E aí, na revista do professor, ele expôs assim, olha, este morto-vivo é um retrato vívido e realista da desordem, confusão e medo que Satanás impõe. O adversário, não obstante, só pode chegar até onde nosso Senhor permite. Não há problemas que Jesus não resolva. Primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é quando o comentarista diz que as forças do mal tentam de todo modo deturpar e perverter a imagem divina no ser humano. Não vamos nos esquecer que o diabo, nosso adversário, irmão, ele tem ódio, porque o homem foi criado imagem e semelhança de Deus. Ao tentar contra o homem, a ideia original de Satanás é deturpar e perverter a imagem divina no ser humano. Nós temos visto hoje, nos nossos dias, essa tentativa diabólica, maléfica de Satanás na área da sexualidade, na área da moralidade, né? As famílias têm sido atacadas por isto. Agora, vamos entender uma coisa: a ideia do adversário tentando deturpar, tentando infringir, perverter a imagem divina no ser humano não é contra o homem. A ideia do adversário não é atingir o homem, é atingir o Criador. Por isso, irmão, quando nós aprendemos aqui que
Jesus tem poder sobre os demônios, que aquele homem, ele estava possesso, mas Jesus chegou ali, trouxe liberdade para ele, libertou ele daquela possessão. Ele tinha uma possessão de 12.000 demônios que tentavam destruí-lo. A Bíblia chega a dizer para nós assim, que ele se cortava com pedras. Ninguém conseguia acorrentá-lo. Era essa a realidade daquele homem. Mas 1 João, capítulo 3, versículo 8, parte B. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quando eu olho para esse texto aqui, por exemplo, lá em Lucas capítulo 4, versículo 32 até o versículo 36 que nós falamos aqui, Jesus estava ensinando no templo. Nós precisamos pedir a Deus para ungir os nossos olhos, nos dar discernimento, colírio espiritual, para nós também conseguirmos identificar possessões demoníacas, opressões demoníacas, muitas das vezes ocultas, silenciosas, que vêm para trazer a confusão, desordem e medo no ser humano. Mas nós, pelo Espírito de Deus, podemos identificar e repreendê-lo. Recentemente nós estudamos sobre o apóstolo Paulo, né? Aquele espírito de adivinho que uma moça tinha, que vinha atrás deles dizendo: olha, esses homens que estão nos anunciando, eles são servos do Deus Altíssimo. Ela falava mentira? Não, ela falava a verdade. Porém, Paulo identificou que quem falava na boca daquela mulher eram os demônios. E ele repreendeu aquele demônio, libertando aquela mulher e tirando o lucro, inclusive, dos maiorais daquela cidade. Nós precisamos também identificar possessões e opressões demoníacas que vêm para tentar roubar a paz, trazendo desordem, confusão e medo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Amém? Bom, subtópico 2.2. Os demônios se submetem a Jesus. Basicamente, a pregação de Jesus era a proclamação do reino de Deus. Os exorcismos realizados por Jesus expressavam as características do reino. Em Jesus, o mal estava sendo vencido, pois o reino já estava entre eles. Os demônios ainda não estão totalmente inativos. Em outros textos do Novo Testamento, vemos que Deus, em sua soberania, permite que espíritos maus continuem atuando neste mundo. Contudo, também está revelado que o Senhor já os venceu e que um dia não mais atuarão. O reino de Deus é presente, mas ao mesmo tempo é oculto. Ele só pode ser visto pelos olhos da fé. Todo o poder das trevas se curva diante do sol da justiça. Subtópico 2.2 traz como título aqui para nós: os demônios que se submetem a Jesus. Eles sabem que o tempo deles já está contado. Por isto, os demônios eles estão investindo e investindo muito alto, inclusive tentando contra a igreja, porque eles sabem que o tempo deles estão contados. Bom, o que nós aprendemos nesse subtópico 2.2? O incômodo dos demônios, daquela possessão demoníaca que estava sobre aquele homem de Gadara, era justamente porque eles acreditavam que aquele território já estava conquistado. Quando Jesus chega, eles disseram assim para Jesus, assim: olha, veio nos atormentar, e rogaram para que Jesus não tirasse eles daquelas províncias. Eles acharam que eles tinham domínio. Jesus entra naquela província, põe ordem naquele lugar, repreendendo aqueles demônios para mostrar que o território não é do inimigo, não é do adversário, é de Jesus.
Irmão, irmã, essa possessão demoníaca, essa opressão demoníaca que muitas das vezes vem para querer roubar da sua casa a paz, a alegria, a ordem, a tranquilidade e a confiança, está repreendida no nome de Jesus. Pode repreender, sabe por quê? O território, a sua casa, o seu lar pertence ao Senhor Jesus. A sua família é do Senhor Jesus. Jesus chega ali justamente mostrando que ele veio para o combate. O reino de Jesus foi estabelecido na terra, está estabelecido na terra justamente para isto. Para mostrar que ele veio para o combate, resgatar o homem das mãos de Satanás, restaurar a imagem de Deus, a moralidade do ser humano e transformar o homem num vaso de honra. Quando o comentarista coloca aqui para nós que o reino de Deus é presente, mas ao mesmo tempo é oculto e só pode ser visto pelos olhos da fé, nós podemos perceber o seguinte: por que ele é oculto? Por quê? Porque aqueles que estão em trevas, eles não conseguem compreender as obras maravilhosas da luz. Agora, este reino de Deus já está estabelecido através de Jesus no nosso meio. Este reino, ele está estabelecido proclamando a salvação, libertação, cura, expulsação de demônios. Jesus estabeleceu o seu reino e este reino está entre nós, tá, irmão? Por isso que lá em Marcos, no capítulo, lá no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16 e o versículo 17, diz assim, olha, estes sinais seguirão aos que crerem. Irmão, Jesus já te deu essa autoridade. Se o tópico aqui está falando que os demônios, eles se submetem a Jesus, isso está nos ensinando que essa autoridade Jesus confiou a nós. Ele diz assim para os seus discípulos, assim, olha, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Lá no capítulo 16, versículo 17, Jesus diz assim, olha, os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí, por que eu posso compreender que este é o reino de Deus na terra? O Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, assentou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Irmãos, Deus já nos deu essa autoridade. Os demônios não conseguem suportar, não conseguem se sentirem com liberdade, com autoridade, com expansão de espaço de territorial, com a presença de Jesus. Onde Jesus chega, os demônios têm que bater em retirada. Ele já nos deu essa autoridade. Eu estou me recordando aqui, numa casa em que nós morávamos. Eu já estava casado, eu e a minha esposa, e num dia de domingo eu não pude ir ao culto, porque eu levantei de manhã sentindo mal-estar, estava com febre. Isso aconteceu há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás. E eu fiquei o dia inteiro em casa, ali, deitado, medicando. Ainda não tínhamos a transmissão de culto online. E do lado tinha alguns vizinhos e uma música muito alta, muita festa o dia inteiro, churrasco e aquelas músicas mundanas, trazendo um pouco de desconforto para nós. Mas bem tarde, lá no final do dia, bateram na nossa porta, porque tinha um rapaz lá que ele estava dentro do banheiro, possuído de um demônio.
eles até então não tinham identificado que era alguma coisa extraordinária. Irmãos, do jeito que eu estava com a calça de pijama mesmo, só coloquei uma camisa, peguei a minha esposa e nós fomos naquela casa. Era uma casa de porta, vizinho de porta mesmo. Entramos naquela casa e quando eu fui entrando, o demônio começou a ir rosnando lá dentro do banheiro. E naquele meu momento eu já identifiquei, o banheiro estava molhado, eu sabia que eu não poderia resolver aquele problema ali, porque o banheiro estava molhado, eu poderia tomar um tombo, aquele homem poderia tomar um tombo, e isso poderia não ser agradável, e na mesma hora dei uma palavra de autoridade, eu disse assim, olha, Satanás, eu te conheço, eu sei quem você é, e na autoridade do nome de Jesus eu te digo, me segue. Irmão, e aquele homem veio contra a vontade dele, e ele veio. Quando nós chegamos na sala daquela casa, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos e expulsamos aquele demônio. Você também, Jesus te conferiu essa autoridade. Os demônios se submetem a Jesus e eles não resistem. O reino de Deus está estabelecido. Às vezes ele é oculto, porque só pode ser visto pelos olhos da fé. E se a igreja tomar posse dessa autoridade, os demônios vão reconhecer também. Outra coisa interessante que ele colocou aqui. Já está revelado que Jesus já os venceu e que um dia não mais atuarão. Meu irmão, não precisa ter medo. Jesus já venceu. A vitória de Jesus sobre Satanás e os seus anjos já está decretada, já está registrado e assinado na Bíblia Sagrada. Ok, meus irmãos? E eles reconhecem isto. O diabo ele foi repreendido e ele teve que dar liberdade abandonando aquele homem. E eles reconhecem tanto que ali na ocasião, lá em Gadara, os demônios pediram a Jesus. Olha, quando Jesus perguntou qual é o teu nome, ele diz Legião, porque eram muitos. E eles perguntaram assim, olha, que o Senhor os enviasse, não os tirasse daquela província, mas que permitissem que eles fossem numa manada de porcos. E a Bíblia diz que Jesus permitiu. E eles tomaram posse daquela manada de porcos que se precipitaram num precipício. Louvado seja Deus! Jesus tem poder sobre os demônios. E os demônios se submetem à autoridade de Jesus. Subtópico 2.3. Jesus da nova vida. Depois de encontrar com Jesus, aquele homem que outrora tinha sido controlado por espíritos imundos, agora é encontrado sentado, vestido e em perfeito juízo. Jesus transformou as circunstâncias extremas em novas oportunidades. Quando o ser humano tem um verdadeiro encontro com Cristo vivo, sua vida muda. Descobrimos que não existe situação que não possa ser transformada pelo Senhor. Seja qual for a situação ou circunstância, Jesus tem poder bastante para que basta acreditarmos e confiarmos no seu amor. Olha que coisa interessante. Agora, irmão, o texto continua. Olha, São Marcos capítulo 5. E os que Jesus permitiu, versículo 13, Jesus permitiu que aqueles demônios fossem naquela manada de porcos que caíram sobre um precipício. Olha, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. A manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram. Anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. E viram um endemoniado, que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram.
Olha que coisa interessante. Sabe o que esse texto nos ensina? Ficou aqui o testemunho. Muitas pessoas conheciam aquele homem de Gadara como alguém impossível. Como alguém impossível, dominado pelas forças das trevas. E por aquele domínio da força das trevas, tinha uma força excomunal. Ninguém conseguia segurar, ninguém conseguia deter. Mas Jesus chegou, deu paz àquele homem, repreendendo aquela legião de demônios, e agora aquele homem foi visto como um novo homem. Sabe o que esse ponto aqui nos ensina? Já que a nossa lição tem por título Jesus é poderoso para solucionar problemas extremos, lá no final do subtópico 2.3 ele diz assim, olha, seja qual for a situação ou circunstância, Jesus tem todo o poder, basta acreditarmos e confiarmos no seu amor. Não tem nada impossível que Jesus não resolva. Tá, meus irmãos? Agora, o que eles estavam vendo era um novo homem, que Jesus inclusive mandou ele ir pregar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus mandou que ele fosse pregar agora. Agora já não era mais aquele homem atormentado, possesso por espíritos malignos, que tentava se cortar com pedras. Não! A Bíblia chega a dizer sim que foi encontrado assentado, vestido. Tem um dos evangelhos que fala que ele andava nu. Agora vestido e em perfeito juízo. Isto fala para nós o poder transformador do evangelho. Irmão, já aprendemos que Jesus nos deu autoridade para repreender as forças das trevas. Agora, através dessa mesma autoridade, creia, Jesus tem poder de transformação também. O evangelho tem poder transformador. Quantas pessoas que você conhece viviam sob o domínio das trevas, no vício, nas drogas, na prostituição, né? Na vida do sexo livre, mas Jesus libertou. Teve uma transformação de vida. Hoje é testemunho vivo do evangelho transformador de Cristo. Isso fala para nós que Jesus ele é poderoso para solucionar problemas extremos. Creia, o seu problema não é difícil, não é impossível. Aprendemos até aqui sobre um Jesus que tem poder nato de resolver problemas naturais, mas tem poder também de resolver problemas sobrenaturais. Deus em Cristo possa vos abençoar. Quando os irmãos forem orar, continue orando por nós. Mais uma vez, eu agradeço esta rica oportunidade. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Pai do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor para todos os irmãos. Dando continuidade à nossa querida Escola Bíblica Dominical, estamos estudando a lição número 11, cujo título é Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. Então, estamos comentando sobre o tópico número 3, Jesus ainda é o mesmo. Este é o tópico que nós ficamos incumbidos de comentar neste domingo. Jesus ainda é o mesmo. Jesus é imutável, Jesus não muda e não pode mudar. Assim como Jesus fez nos tempos passados, Jesus ainda faz hoje. Ele é imutável, ele não muda. É o mesmo Jesus que andou nas terras da Galileia, nas terras da Judéia, fazendo maravilhas. Ele continua fazendo maravilhas até hoje. Então, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus 13:8. 3.1. Jesus tem
todo o poder. Jesus tem todo o poder no mundo material e no mundo espiritual. Tem todo o poder. Podemos observar que Jesus, em todo o seu ministério, revela o seu poder. Ele não só pregava em palavras, mas mostrava o seu poder, o seu dinamis, capacidade para fazer, poder para realizar algo, força. Jesus mostrava em palavras e em autoridade sobre a natureza, sobre as doenças, sobre a morte, sobre os espíritos malignos. Ele mostrava que ele tem todo o poder. Olha, Jesus tem todo o poder para curar. Mateus 12, 15 diz assim: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. Sabe o que aconteceu? Ele curou a todos. Então, as curas e os milagres de Jesus Cristo, ontem, hoje, para sempre. As curas, nós identificamos muitas e muitas curas de Jesus. E milagres também são operações de Deus na natureza, de várias maneiras, além das curas, milagres além das curas que Jesus fez, nós vamos ver nesta lição. Jesus tem poder para perdoar. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus é Deus, por isso ele perdoou o pecado. Jesus tem poder para expulsar demônios. Lucas 11,14 diz: e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. A multidão ficou maravilhosa em ver o mudo falar, aquele que Jesus o libertou. Então, quando desceram aquele paralítico pelo telhado, a Bíblia nos diz que ao descer perto de Jesus, ele fez duas coisas. Primeiro ele disse: perdoados estão os seus pecados, porque ele tem poder para perdoar. E depois ele disse: pega a sua cama, levanta e anda. Curou fisicamente, porque ele tem poder para curar. Jesus tem poder para ressuscitar mortos. João 11, a ressurreição de Lázaro. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Jesus tem poder para ressuscitar mortos. E o caso de Lázaro, alguém que já tinha morrido há 4 dias. Jesus fez uma ressurreição maravilhosa ali e todos ficam maravilhados com aquilo que ele fez. Jesus tem poder para multiplicar alimentos. Vimos isso também na palavra de Deus. Olha aqui em Mateus: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos. Os discípulos, à multidão, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Podemos entender, 15, 20 mil pessoas estavam presentes aqui, quando Jesus multiplicou os pães. Ele entregou aos discípulos e os discípulos entregou à multidão. Então, a multiplicação dos pães e dos peixes, uma grande multiplicação. Jesus tem poder para transformar a matéria. Interessante, o primeiro milagre de Jesus foi transformar a matéria, transformar a água em vinho. João 2,9 diz: e logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado da água, chamou o mestre Sala ao esposo. Então, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Ele tem poder de transformar a matéria. Jesus tem todo o poder. Isso que estamos estudando neste domingo. Então, Jesus transforma água em vinho, o seu primeiro milagre, e a Bíblia diz
E a Bíblia diz, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nesse primeiro milagre, os seus discípulos passaram a ver Jesus diferente, como aquele que tem todo o poder. Jesus tem poder para submeter as forças da natureza. Olha o que diz a Bíblia em Marcos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus tem poder sobre as forças da natureza. Jesus tem todo o poder. Então, Jesus acalma a tempestade, a força do vento, a força do mar, que estava acontecendo ali no mar da Galileia. Jesus repreendeu e houve grande bonança. Jesus tem poder para acalmar as tempestades, não só essa tempestade, mas as tempestades da vida que surgem em nossa frente, Ele tem poder para acalmá-las. Este mapa nós mostramos que Jesus atravessou o mar da Galileia, a sede do ministério dele era Cafarnaum, ele atravessou o mar da Galileia, ele libertou um homem que morava nessa região, e depois ele queria seguir Jesus de volta. Jesus disse, fica nessa região de Decápolis, 10 cidades, pregando o Evangelho. E ele ficou ali anunciando o Evangelho. Jesus voltou para Cafarnaum. Mais tarde, Jesus vai à cidade de Tiro, faz a libertação da filha daquela mulher que estava clamando, e ao voltar, Jesus voltou passando aqui pelo rio Bânias e voltou novamente à região de Gadara, essa região grande de Decápolis, e aqui ele foi muito bem recebido, onde ele multiplicou os pães pela segunda vez. A primeira vez Jesus multiplicou os pães e os peixes dentro de Israel, para dizer que ele é o pão da vida para Israel. A segunda vez Jesus multiplicou os pães fora de Israel, para dizer que ele é o pão da vida para toda a humanidade. Então, aqui olhando o mar da Galileia, do lado de Gadara, foi nesta região que Jesus multiplicou os pães e os peixes, nesta região, na segunda vez, olhando o mar da Galileia, do lado de Gadara, do outro lado de Genezaré. As tempestades no lago de Genezaré. É curioso alguém pensar, mas por que um lago de água doce de mais ou menos 21 quilômetros, 18 de comprimento, acontece tempestade? É que em algumas regiões perto do lago não tem montanha, então um vento sopra muito forte e causa redemoinho bem no meio do mar da Galileia. Foi isso que aconteceu pelo menos 2 vezes, Jesus acalmando a tempestade aqui. Mas a maior parte tem montanhas em volta, exceto um vazio que tem numa planície e causa tempestade. E Jesus acalmou as 2 tempestades, e Jesus continua acalmando tempestade até hoje. As tempestades da vida que nós enfrentamos, podemos confiar que Jesus continua acalmando. Então, olhando o mar da Galileia mais de perto, muito bem aproveitada a planície, aqui Cafarnaum, as cidades vizinhas, então dá uma visão geral. Havia montanhas, mas havia também um lugar vazio, onde não tinha montanhas, que podia soprar uma grande tempestade sobre o mar. Jesus também tem o poder como autoridade para fazer direito de reger e governar. Jesus tem o direito de governar. Ele, quando ressuscitou, ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, no reino espiritual e no reino material. Jesus verdadeiramente reina. Portanto, nós podemos confiar no nosso Senhor, que está conosco e tem todo o poder. Olha Mateus 28, 18, ele dizendo, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele venceu a morte, ele venceu o túmulo, ele venceu a cruz, e ele tem todo o poder no reino espiritual e no reino material. Então, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. 3.2, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso que vamos ver agora.
Hebreus 13 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estamos repetindo porque é o tema da nossa lição de hoje. Essa proposição é uma segurança para nós, que confiamos no amor e na fidelidade de Deus. Ele não tem todo o poder só ontem, só hoje, mas tem eternamente. Nós precisamos de confiar neste poder. Cabe a cada um de nós sermos fiéis e confiantes neste amor. Sendo fiéis e confiantes neste amor, as tempestades da vida se acalmam em nome de Jesus. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O problema não é Jesus fazer ou não fazer, pois cabe a Ele decidir. Jesus, além de ter todo o poder, Ele é soberano, Ele tem toda a capacidade de decidir. O nosso grande desafio é confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se Jesus é soberano, pode e tem o poder de decidir, pode saber de uma coisa, que o que Ele fizer vai ser uma vontade boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele é soberano para decidir, e o que Ele decide é bom, é agradável, é perfeito. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós é que precisamos de transformar, sermos transformados sabendo que Jesus tem todo o poder e para fazer coisas boas em nosso favor. Deus nos ama e deseja dar o melhor para cada um de nós. E isso que nós vemos na palavra de Deus. Por isso eu vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olhai para as aves do céu. Vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai para os lírios do campo. Que comeremos ou que beberemos? Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. O nosso Pai sabe das nossas necessidades. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes todos sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração. Transformar a preocupação em oração. Se Ele cuida de um passarinho, não cuidará de nós? Deus nos ama abundantemente. Então, 3.3, permaneçamos em Deus. Se Deus tem todo o poder, se Ele nos ama e quer o melhor para nós, o que devemos fazer? Permanecer aos pés de Jesus, que Ele vai nos abençoar continuamente, ontem, hoje e eternamente. Então, assim como a videira é Jesus e nós somos os ramos, devemos estar enxertados em Cristo. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e se nós estivermos enxertados em Cristo, nós vamos dar frutos e vamos ter vida abundante, porque Ele é a videira verdadeira. Assim, Jesus, a videira verdadeira, e nós, ramos dessa videira, produzindo frutos para o reino de Deus. A ovelha só tem proteção se estiver sob o cajado do seu pastor. Dizemos que somos ovelhas de Jesus, precisamos estar sob o pastoreio de Jesus Cristo. A verdadeira ovelha de Jesus ouve a sua voz, conhece e obedece. 3 coisas importantes. A verdadeira ovelha ouve a voz do pastor, conhece a voz do pastor, sabe que não é um enganador, é o pastor, e obedece, coloca em prática. Ouve, conhece e obedece. Olha o que diz João 10,15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E Jesus deu a vida em favor das suas ovelhas. E hoje nós o seguimos porque Ele pagou um grande preço para que nós estivéssemos sob o pastoreio dEle, abençoados sob o cajado de Jesus Cristo.
Assim, é preciso entender que lá no Oriente, o pastor vai à frente e as ovelhas seguem, muito diferente de outras regiões, até mesmo as nossas regiões, que quem leva os animais vai atrás, mas lá o pastor vai à frente e vai chamando as ovelhas pelo seu nome e elas vão seguindo. Jesus vai à nossa frente e nós vamos seguindo as suas palavras, os seus ensinamentos, a voz do seu Espírito, então nós somos protegidos pelo cajado de Jesus Cristo. Então, o caminho do discípulo é esse. O discípulo ouve a palavra, vive a palavra, e se vivemos a palavra, conheceremos a verdade que liberta e transforma. Então a gente ouve, coloca em prática, vive, e se colocarmos em prática, nós conhecemos a verdade, e sabe o que a verdade faz? Ela liberta e transforma. A gente vê a mudança na pessoa que é a ovelha de Jesus. Olha o que João 8 diz. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso que Jesus quer, que nós conheçamos a palavra, vivamos a palavra, porque nela nós temos a verdadeira liberdade espiritual. Então, permanecei em mim. Jesus é a videira verdadeira, nós o ramo que foi enxertado na videira verdadeira, e se nós permanecermos em Cristo, seremos felizes, as tempestades serão acalmadas, nós vencemos as dificuldades e as adversidades, e a nossa vitória será sempre para a glória do Senhor. Então, no tópico 1, nós estudamos o poder de Jesus sobre as tempestades. Interessante esse subtítulo, viu? O poder de Jesus sobre as tempestades. Não só aquelas duas do mar da Galileia, mas as tempestades da vida, as adversidades, as dificuldades. Deus continua dizendo para nós, o poder de Jesus é também sobre todas as tempestades. Clamamos por Ele, Ele entra em ação e acalma o mar e a tempestade e a grande bonança em nossas vidas. Então, no tópico 1, Jesus tem todo o poder sobre as forças da natureza. Sim, João 1:3 diz que ele criou todas as coisas criadas são subordinadas, são submissas àquele que a criou, as forças da natureza, sobre o caos e tudo que se apresenta para nos destruir, não só sobre a natureza, mas qualquer coisa que quer nos destruir. Jesus está dizendo para nós, ele tem poder sobre toda a natureza ou qualquer adversidade contrária às nossas vidas, garantindo vitória. Então, Jesus tem poder sobre as tempestades. Sempre lembrando, Jesus tem poder sobre as tempestades. Todas as tempestades ele tem poder para acalmar. No tópico 2 nós estudamos o poder de Jesus sobre os demônios. Então, no tópico 2 estudamos que ele tem poder no mundo espiritual também. Ordenou aos demônios, eles saíram e houve libertação, e depois ele voltou lá em Gadara, houve multiplicação de pães, houve salvação muito naquela região quando Jesus ali esteve. Assim como Jesus tem poder sobre as forças da natureza, ele exerce o seu poder sobre as forças das trevas, sobre o mundo espiritual. Ele tem todo o poder, e isso ele está sempre repetindo para nós. Nada pode impedir o agir de Jesus, nem a natureza, nem as doenças, nem o diabo e até mesmo a morte. Nós vimos aqui vários exemplos, que ele venceu as doenças, ele venceu o inimigo, ele venceu a morte, porque ele tem todo o poder. Então, não há nada nem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Deus é soberano, Jesus é Deus e é soberano. No tópico 3 nós estudamos, Jesus ainda é o mesmo, não mudou. Jesus não mudou. Aquilo que Jesus fez no passado, Jesus faz ainda hoje, e nós é que mudamos. Então precisamos de renovar a nossa mente e crer no Jesus que não mudou. Ontem, hoje e para sempre, Jesus é o mesmo. Conclusão, não temeremos, porque o nosso Deus tudo pode e está conosco. Não é muito maravilhoso isso, saber que Deus tudo pode e, além do mais, Ele está conosco nos momentos de dificuldades?
Então, para Deus, toda a espera tem um propósito, toda confiança tem uma recompensa. Toda confiança tem uma recompensa. Conclusão ainda, que possamos permanecer em Deus, sem desviar o nosso olhar, sem sair da posição e cheios do Espírito Santo. Assim, aprendemos nessa escola bíblica dominical, Deus tudo pode. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.